Então, muito boa tarde. Estou aqui para vos falar no PIB. Portanto, vamos começar pelo crescimento. Deixem-me ver. Portanto, pelo que significa o PIB. Portanto, o PIB é o Produto Interno Bruto. PIB é a sigla utilizada para esta denominação. É um indicador económico bastante utilizado na macroeconomia, que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos numa área geográfica e num determinado período, portanto, num determinado país, podendo ser um ano ou um trimestre. Sendo assim, o PIB representa a dinâmica económica de um lugar, apontando o possível crescimento económico. Portanto, já se vê aqui que o PIB serve para verificar o crescimento económico de um determinado país. Para que serve o PIB? O PIB, como eu já vos disse, serve para medir a atividade económica, tendo como resultado o crescimento económico de cada país. Ao calcular o PIB, cria-se não só a possibilidade de analisar o crescimento económico ou o não crescimento económico e também a comparação com outros países. Este nível de crescimento pode também indicar possíveis problemas, portanto, o PIB pode crescer numas coisas e não crescer noutras, e assim verificamos quais é que são os problemas que há no país para que se possa equilibrar o PIB e para que o mesmo cresça. Caso não tenhas crescido como esperado, e assim permitir um diagnóstico que aponte caminhos para a melhoria da economia. O PIB permite também analisar dois setores da economia, os que geram mais ou menos dinheiro. Sendo assim, é possível identificar as fragilidades económicas, bem como verificar os setores onde se deve investir mais. O cálculo do PIB. O cálculo do PIB é sempre feito através do bem final, portanto, como aqui diz, não leva em consideração o ferro utilizado na produção de um carro, mas o carro em si, portanto, o final. Existem três formas de calcular o PIB, que é a riqueza, a procura e a renda, neste caso o dinheiro. Na riqueza, somam-se todas as riquezas produzidas por cada país, considera-se tudo o que foi produzido, essa soma leva-se em consideração o que foi produzido pela indústria, pelos setores dos serviços e pela agropecuária. Desconsideram-se nestes casos os produtos intermediários, neste caso aqui como expliquei, o ferro é um produto intermediário, não é contabilizado, ou seja, as matérias-primas. A procura considera-se o consumo, ou seja, leva-se em conta a despesa interna, sendo assim a análise sobre o que é consumido pelas famílias e pelo governo, bem como despesas das empresas, privadas ou governamentais, e que investem. As exportações e as importações também são consideradas neste cálculo. Aqui na procura portanto, a soma daquilo que é realizado pelas famílias, pelo governo, pelas empresas, e a soma a partir de tudo o que é comprado. O dinheiro somam-se as remunerações bases, os salários, os juros, os aluguéis, os lucros distribuídos, e desta forma considera-se que o salário pode pagar pela comida vendida no restaurante, por exemplo, e dessa forma paga-se também o serviço do restaurante, ou seja, isto obtém-se um lucro, os lucros neste caso dos serviços, neste caso, o lucro do estabelecimento, assim como os cálculos de custos da produção. O cálculo do PIB é feito com base na soma dos bens produzidos durante um determinado tempo num determinado lugar. Aqui tenho um gráfico que é mais fácil para perceber. Portanto, são considerados no cálculo os bens e produtos finais vendidos ao consumidor final, os serviços e as atividades remuneradas, os investimentos, gastos de empresas privadas ou do governo com o objetivo de aumentar a produção, e os gastos do governo, o que é gasto para atender as procuras populacionais. Os que é que não é considerado? Os bens intermediários, os serviços não remunerados, os bens que já existem, portanto, uma casa só conta quando é feita, quando ela é revendida, ela já não entra no cálculo, e as atividades informais. E existe o PIB nominal e o PIB real. A diferença é que o PIB nominal corresponde àquele cujo cálculo é feito
com base nos preços correntes, portanto, no ano em que o produto final é produzido e comercializado. Portanto, só neste caso, só quando aquele carro for produzido e comercializado naquele ano. O PIB nominal considera que há variações nos preços mediante a inflação ou deflação. Hoje em dia fala-se muito, principalmente na inflação, que é a subida dos preços, ou seja, existe uma menor oferta para a procura, e a deflação ao contrário. Na inflação há sempre aumento aos preços porque há muitas pessoas a procurar e há pouca oferta. O PIB real corresponde àquele cujo cálculo é feito com base nos preços constantes, escolhendo então um ano específico, os preços constantes, a média dos preços, a um ano específico, e não levando em consideração o efeito da inflação. Portanto, não levando em consideração aqui o aumento, o aumento dos preços. Portanto, o PIB real é o mais utilizado pelos economistas, pois ao escolher um ano específico calcula-se a produção sem muita variação. O que é o PIB per capita? É basicamente o PIB por pessoa. É o indicador de riqueza pessoal, porque, como sabemos, nós, e como já vos disse anteriormente, todos nós contribuímos para o sistema financeiro, seja as famílias, sejam os países, sejam os trabalhos, seja o resto do mundo. Ou seja, e o total de riquezas que são produzidas no país, porque cada pessoa é que produz a riqueza de cada país. Sendo assim, o PIB é dividido pelo número de habitantes da área, indicando o que cada pessoa produz. O PIB per capita é considerado, de certa forma, um indicador do padrão de vida. Só aqui dizer, e está aqui explicado, que o PIB não tem a ver diretamente com o número de habitantes que cada país tem. Por exemplo, aqui dá o exemplo da Noruega, que é um país muito populoso e o PIB per capita acaba por ser elevado. Mas o contrário também pode acontecer, portanto, ter muitos habitantes e o PIB per capita ser baixo. Portanto, lá está. Isto significa que o país possui uma má qualidade de vida e que a distribuição da riqueza está feita só para um lado. É válido ressalvar que países que apresentam o PIB per capita tendem a apresentar índices de desenvolvimento humano, visto que o crescimento da renda, do dinheiro, é proporcional à qualidade de vida. Porém, muitos estudiosos preferem não utilizar o PIB como uma determinante para a qualidade de vida, já que ele não leva em consideração a distribuição desigual do dinheiro. Portanto, como nós sabemos, o dinheiro não está distribuído de forma igual. O que é que o crescimento do PIB significa? O PIB está relacionado com a ascensão da economia. Quanto maior foi o PIB, maior é o rendimento de um determinado país. O PIB está relacionado com a qualidade de vida. Se a economia cresce, cresce também a oferta de trabalho, visto que houve uma procura desse mesmo trabalho. Portanto, está aqui as pessoas a quererem procurar trabalho e está aqui as ofertas de trabalho a aumentarem. Assim, podemos dizer que o crescimento está diretamente relacionado com a geração de empregos, a criação de empregos, assim como o aumento do número de empresas, depois e possíveis investimentos, o aumento das empresas e a geração de empregos tem como consequência o aumento da oferta de produtos e serviços, o que contribui também para o controle da inflação. De salientar que o PIB está relacionado com o nível de desenvolvimento económico, mas não com o desenvolvimento de um determinado país como um todo, visto que não leva em consideração as questões da distribuição da renda, do dinheiro, em questões sociais, como o investimento do setor da saúde ou da educação. Basta ver, por exemplo, a diferença entre a Europa e a África para sabermos como estas questões sociais são investidas de forma muito diferente. Outra questão que é importante é que o PIB seja o total das riquezas de um determinado país. O PIB não é uma reserva de dinheiro, é apenas um indicador de atividade económica que demonstra o que foi produzido. Se o país não produzir nada, o PIB será zero.